Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma edição da Salvat, da coleção de clássicos da Salvat, da capa preta. Edição essa daqui, A Vida e Morte de Capitão Marvel, parte 1, volume número 14 da lombada. Um material muito interessante, tá? Muito interessante, não só pelo contexto geral do que tem aqui, pela seleção de histórias, mas até pelo contexto atual das coisas que estão acontecendo no universo cinematográfico. Acho que essa é uma edição imprescindível para a maioria dos leitores, para quem quer conhecer um pouco mais sobre pontos importantíssimos do universo Marvel. Vou explicar, tá? Antes disso, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho extremamente relevante e acho que a gente vive um fantástico momento do mundo dos quadrinhos. Alguns discordam e tudo mais, é o direito de cada um. Mas eu acho que a gente ter a possibilidade da Panini estar publicando um material atual na banca de forma bem interessante e também publicando material clássico. Ao mesmo tempo a gente ter a Salvat e a Eagle Moss, salvo e guardadas as devidas proporções com relação a problemas de distribuição, valores ou qualquer outro problema que você quiser discordar e discutir sobre isso. Mas elas trazerem materiais pra gente que a Panini nem sempre relança e que dá a possibilidade do leitor que não gosta dos materiais atuais. Porra, eu só gosto da Marvel antiga, eu não gosto da Marvel atual. Ótimo, você tem a opção de comprar material clássico, material antigo. Todo mês tem na banca, com a Salvat. Acho muito bom. Ah, porra, eu comecei a ler quadrinhos agora. Até tô acompanhando as coisas novas, mas tem tanta coisa que eu queria conhecer da Marvel, das origens e tudo mais. Ótimo, tem a Salvat aqui pra isso. Pode ter um monte de problema, cara, mas acho muito bom que tenha essa enorme quantidade de material na banca. Ah, Rodrigo, mas não tem condições de eu comprar a coleção capa preta, capa vermelha, capa branca? Concordo que não tem. Mas você precisa comprar todas as edições que saem todo mês? Ou você pode selecionar as que você vai comprar ou não? Você só fica na mão da editora se você cair no conto de que você tem que montar o painel para ser feliz e não ler a história, que é o que realmente importa. Se você montar alguma coisa com o painel é lucro, cara. Porque o que importa de verdade é ler a história, é o conteúdo que está ali. E se todo mês a Salvat mete 6 revistas na banca, que bom, cara. Eu tenho 6 opções que dentre essas pode ter algum tesouro, alguma preciosidade, alguma coisa muito boa ali no meio. E pode ter 5 descartáveis, mas essa uma ali no meio dessas 6 já é um achado. E acho que essa daqui é uma dessas coisas interessantes pra gente dar uma olhada, tá? Uma edição bem curiosa, bem interessante, que embora o nome seja Vida e Morte do Capitão Marvel, ela não tem só o foco no Capitão Marvel aqui. Na verdade, eu mudaria o nome dessa revista talvez pra A Gênese de Thanos, ou a primeira saga de Thanos, algo do tipo. A gente pode trabalhar em cima disso. Mas a grande verdade é que o foco dessa revista não é basicamente o Capitão Marvel, embora ele tenha uma enorme importância. Aqui a graça é você ver o Thanos. Isso mesmo. Aqui a gente tem uma compilação de Homem de Ferro número 55. Homem de Ferro, Rodrigo, isso mesmo, Homem de Ferro 55. Temos Capitão Marvel número 25 até o número 30. Embora aqui atrás só esteja dizendo que vai do 25 ao 29, na verdade vai até o 30. E temos Marvel Fanfare número 12. Essa seleção um pouco estranha de edições aqui tem todo sentido e foi muito bem escolhida para a revista, tá? Porque ela traz toda uma linha narrativa muito importante e muito interessante. Aqui a gente começa com Iron Man número 55, de 1973. O trabalho que basicamente marca a estreia de Jim Starlin na Marvel. Jim Starlin, um cara ultra importante para Marvel, tá? É um nome que muitos dos novatos, das pessoas que começaram a ler quadrinho agora, podem não conhecer, mas esse cara é estupidamente importante no mundo dos quadrinhos e talvez principalmente no mundo da Marvel, porque ele basicamente criou o universo cósmico. Jim Starlin é um cara que quando chegou para começar a desenhar e escrever quadrinhos na Marvel, ele não queria ficar desenhando cidade, ele não queria escrever sobre a realidade, ele queria escrever sobre o espaço, ele queria desenhar o espaço, ele queria
fugir completamente das coisas básicas. Ele queria desenhar o que ele quisesse, inventar coisas. E ele foi para o espaço. Então tudo que ele fez foi sempre tentar levar as histórias dele para esse lado. A partir do Jim Starlin, a gente foi tendo as grandes sagas cósmicas da Marvel, a criação do Thanos, da Manopla e tudo isso que a gente conhece de fase cósmica da Marvel tem o dedo do Jim Starlin em sua gênese, que é algo assim bem interessante. A gente também tem uma saga bem interessante da DC chamada Odisseia Cósmica, que tem a mão do Starlin aqui também. Então ele é um cara muito importante nessa área, e aqui ele nos brinda nessa edição número 55 do Homem de Ferro com a primeira aparição de quem? Thanos. A criação de Thanos é justamente na edição do Homem de Ferro, cara. Completamente surreal isso, mas aqui você vai poder acompanhar não só a primeira aparição dele, mas a explicação da origem dele. E é algo, assim, completamente surreal do que a maioria de nós acredita. Vou ser sincero com vocês, eu nunca tinha lido nada dessa primeira parte, até porque é um material bem raro, eu vou entrar nessa parte depois. Mas toda essa primeira parte, pra mim, era desconhecida. Tinha um vago conhecimento. Vou ser sincero que eu nunca parei realmente pra dar uma grande pesquisada a respeito da origem de Thanos, então eu nunca tinha lido essas primeiras histórias. E é incrível a gente saber como a gente não sabe nada. Se você realmente não tá inteirado dos detalhes, você não sabe nada do Thanos, tá? Pra ter ideia, cara, nessa primeira edição não só você vai ver o surgimento do Thanos, como você vai ficar conhecendo a família dele. Ele tem um irmão, tá? Que é o Star Fox, que é um herói aí de longa data da Marvel. E você vai conhecer o pai dele também. E na verdade você vai conhecer também o avô dele. E vai descobrir que o Thanos remonta lá as histórias da Grécia Antiga, cara. Ele faz parte, de certa forma, do panteão grego. É surreal, né? Mas tá aqui na história do Jim Starlin. Então, eu não vou entrar em detalhes para você também se surpreender com isso e descobrir que, além dele ter essas raízes na Grécia, ele também não é de uma galáxia muito distante, como a galera que só conhece ele pelo filme dos Guardiões pode estar achando. Na verdade, ele está muito mais perto do que a gente imagina. Então, tem nessa primeira edição do Homem de Ferro já toda essa aparição e esse embate com o Ferroso ali, com o Homem de Ferro. Essa edição é uma edição rara aqui no Brasil, foi publicada lá nos Estados Unidos em 73, como eu disse, e aqui no Brasil ela foi publicada em Coleção Histórica Marvel Vingadores número 2, que inclusive tem a capa do Thanos, que aí traz justamente essa primeira aparição dele, e na revista Saga do Thanos número 1, de 1992, a Coleção Histórica Marvel da Panini, obviamente. A Saga do Thanos número 1 é da editora Abril, é um formatinho que foi uma minissérie em 4 ou 6 edições, agora eu não lembro. Trouxe toda uma série de histórias do Thanos, o importante do Thanos todo compilado nessa minissérie. Material muito raro, já tem 25 anos que foi publicado, tá? Então dificilmente você vai encontrar. E a própria Coleção Histórica Marvel dos Vingadores, a edição número 2, não é uma edição facilmente encontrada, tem um material difícil de se achar, tá? Então já é um motivo para você ficar interessado. É a primeira aparição do Thanos, é a origem do Thanos, é contar a história dele. Eu acho isso bem legal. Agora uma curiosidade a respeito da revista Saga do Thanos número 1. A revista Saga do Thanos, volume 1, publicada lá em 92 pela editora Abril. Detalhe, 20 anos depois quase de ter sido publicado nos Estados Unidos, esse material, né? Essa edição é basicamente a mesma que essa daqui. Por incrível que pareça, cara, Saga do Thanos número 1 é praticamente igual a essa daqui. O conteúdo dela é basicamente o mesmo. A única coisa que vai ser diferente é a última edição. A Marvel Fanfare número 12, que está presente aqui, na verdade está presente na revista Saga do Thanos número 2. E na Saga do Thanos número 1 está presente Marvel Fanfare número 11. Não sei por que houve essa troca, tá? Mas acho que dentro do contexto aqui fez muito sentido estar a número 12. Eu não sei o que tem lá na número 11. Então, se você tem a Saga do Thanos, está exatamente igual. Se você quer ter uma versão da Saga do Thanos número 1 em capa dura e papel couché, aí você compra essa daqui que você tem o material direitinho. Caso você não tenha, olha que legal, você tem a oportunidade de ter agora. Então, fechada essa parte, primeira aparição do Thanos,
muito legal, material de Starling, tem um desenho muito bom, tem um roteiro bem legal, e tem mais um ponto aqui muito importante. Te falei que isso aqui é Capitão Marvel, mas não tem tanto Capitão Marvel assim, tá? Tem outras coisas talvez mais importantes que o Capitão Marvel. Nessa edição do Homem de Ferro número 55, a gente tem mais um personagem que vai te surpreender. A gente tem a origem do Drax, o Destruidor. A gente viu lá no filme dos Guardiões que o Drax sempre quis derrotar o Thanos, ele tem uma rixa enorme com o Thanos e tudo mais. E ele tem uma origem alterada do que é a origem dele real dos quadrinhos. A origem real dele aqui nos quadrinhos, na edição Homem de Ferro número 55, é algo completamente surreal do que você imagina. Ele foi realmente concebido para destruir o Thanos, mas de uma forma bem diferenciada, e até o visual dele era muito diferente. Ele era um personagem completamente diferente, que foi sendo modificado com o passar dos anos, obviamente como a maioria dos heróis, né? Então, ele além de um visual, ele tem uma origem muito diferente. Ele é um personagem completamente diferente do que você conhece, tá? Então, além do Thanos, além de tudo isso, você ainda tem o Drax aqui. Eu acho muita coisa, cara. Só por essa edição aqui já é pra você ficar atento e começar a pensar em comprar. Depois disso, então, a gente parte. Vamos agora, sim, pra revista mensal do Capitão Marvel, que durou 60 e poucas edições, mas o Jim Starlin assumiu a partir do número 25. Por acaso, um mês depois de ter escrito O Homem de Ferro, que ele já introduziu o Thanos, ele parte para a revista do Capitão Marvel e faz o quê? Puxa o Thanos para a revista do Capitão Marvel. Vamos levar essa porra então para frente. E ele vai levar para frente, sim. Nesse momento, o Capitão Marvel ainda está com o Rick Jones, que é aquele amigo lá do Hulk. E quando ele batia os braceletes, ele se transformava, ele trocava de lugar o Rick Jones com o Capitão Marvel, que estava lá flutuando na zona negativa. Essa fase toda de Rick Jones, Capitão Marvel, essa parte toda importante ali se passa na Guerra Kree-Skrull, que é a famosa edição que deu problema da editora Salvat. Para quem não sabe, a editora Salvat vai relançar a Guerra Kree-Skrull agora corrigida, com ordenamento direitinho, e ela vai vir grátis junto com a revista do Demolidor, com a edição do Demolidor que está para sair em breve da Salvat, a parte inédita. Quem comprar a edição do Demolidor vai ganhar grátis a Kree-Skrull ajeitadinha. Então quem não comprou a edição na época, pode comprar agora e levar 2 revistas por uma e vai se dar bem, tá? Então a gente parte aqui, Capitão Marvel número 25, material publicado, como eu disse, em Saga do Thanos, lá em 92, 25 anos atrás, e nunca mais republicada. É isso mesmo, tá? Edição número 25, 26 e 27 de Capitão Marvel nunca foi republicado além de Saga do Thanos. Aqui a gente começa com o Thanos, com o Capitão Marvel caindo na porrada ali, com os inimigos e tudo mais, e a gente vai descobrir ali um plano do Super Skrull pra aprontar pra cima dele. Afinal de contas, Kree e Skrulls são inimigos de longa data, né, de milênios, então interessante que eles entrem na porrada. Edição legalzinha que ainda não afeta nada pro futuro direto da revista, não. Mas é pra introduzir o Capitão Marvel na revista que tem o título dele, afinal de contas ele tem que aparecer, é legal você ver, tá? Depois disso a gente parte para mais uma edição, a edição número 26, a gente fica sabendo mais sobre os planos dos Skrulls, tem uma participação do Ben Green, tudo isso aqui é com roteiro e arte do Jim Starlin, tá? A gente tem a participação do Ben Green, que é interessante e tal, tem um quebra legal, e a gente vai vendo mais uma vez os Skrulls caindo na porrada. E aí a gente descobre que por trás dos Skrulls tem quem? Thanos. Thanos está envolvido nisso tudo. Thanos já está um pouco mais complexo com relação ao que estava na edição do Homem de Ferro de 2 meses antes. Agora ele já está com a morte ao lado dele. Agora ele já dominou o planeta natal, o local que ele nasceu, tá? Já tem toda uma evolução do personagem. Mas uma coisa muito legal, cara, é que o Jim Starlin desenhou o visual definitivo do Thanos também. Thanos, desde a primeira edição, ele é igual. A única coisa que difere é que realmente ele incorporou um pouquinho, tomou uns produtos, tomou umas bombas e ficou mais forte. Mas desde o início ele é basicamente a mesma coisa. Isso é muito bom, tá? Então a gente descobre que o Thanos faz parte disso agora, tá? E vai começar a ficar estranho o negócio. Capitão Marvel número 27, ainda também publicado somente em Thanos número 1. A gente vai começar a descobrir um pouco mais sobre os planos do Thanos.
e o sequestro do Rick Jones pelo Thanos, porque ele tem uns planos estranhos. Aí ele acha que o Rick Jones pode ser a solução dos problemas dele. A gente ainda vai descobrir o que vai haver com esse sequestro. E entra nessa edição a participação dos Vingadores, que vão ser importantes pro desenrolar disso. Embora os Vingadores nessa época aí não fossem muito importantes pra nada, tá? Mas a gente tem aí uma história com a participação dos Vingadores e a inserção do cubo cósmico nesse negócio. Depois ele foi se preocupar com as joias do infinito, mas por enquanto cubo cósmico era a parada mais maneira que tinha para se roubar e se dominar o universo. Então Thanos estava atrás do cubo cósmico. Partindo para a próxima edição, edição número 28. Aí agora a gente já tem aqui um ponto interessante. Edição número 28 já foi republicada assim. Além da saga de Thanos número 1, edição número 28 e 29 foram publicadas em coleção histórica Marvel Vingadores número 1, que inclusive tem na capa o Capitão Marvel. Então já foi um material que é possível você achar. Por que a Panini não republicou logo todas essas edições? Não faço ideia. Mas ela publicou essas aí. Acho que pelo fato de ser coleção histórica Marvel Vingadores, ela botou essas porque aí sim tem a participação direta dos Vingadores. Mas é só uma suposição minha, tá? Então, essa edição número 28 já se faz presente em coleção histórica Marvel. A gente tem aqui mais uma vez a participação do Thanos, do Drax, dos Vingadores. Essa história vai se desenrolando ao longo da edição número 28. A gente parte depois também para a edição número 29, continuando com isso. Só que na 29 a gente tem uma enorme transformação. Essa sim é uma edição importante para o Capitão Marvel. Capitão Marvel vai se tornar um personagem muito mais poderoso. Ele vai deixar de ser um mero guerreiro Kree para se tornar uma entidade cósmica. Os poderes dele são ampliados. Ele deixa de ter o cabelo branco e passa a ter o cabelo louro. Ele muda um pouco o uniforme e ele se torna um personagem muito acima do que ele era em nível de poder e importância, tá? Daí sim essa história tá aqui, porque ela tem uma enorme relevância para o futuro do Capitão Marvel devido a justamente essa transformação do personagem. Essa história da edição número 29 também tá lá na coleção histórica Marvel. E tem uma coisa importante, ela tinha sido publicada antes em Heróis da TV número 11, que quase ninguém tem, né? Um troço bem velho, de 1980. Porra, já vão aí 37 anos dessa parada. Porra, tá foda, rapaz. Que a Panini não republica esses negócios. Ó, né? A Salvat, pra salvar a gente, ela até republicou essa daqui, mas não republicou a história inteirinha. Edição número 30, finalmente, para dar uma conclusão nisso daí. Ah, então quer dizer que Capitão Marvel vai lá e vai derrotar o Thanos? Porra nenhuma, cara. Thanos meteu o pé e deixou o Capitão Marvel lá. Capitão Marvel vai bater num dos capangas do Thanos, isso sim. Mais uma edição legalzinha, a porrada flui e tal, interessante. E a gente termina aqui com o Thanos segurando o cubo cósmico e rindo da cara de todo mundo. E aí acaba essa edição número 30 e acaba nessa edição aqui as revistas do Capitão Marvel. E mais uma vez acaba a participação do Capitão Marvel na revista que tem como nome Capitão Marvel. O Jim Starlin ainda iria desenhar e escrever o Capitão Marvel até a edição número 34, tá? Depois ele vai voltar para escrever a morte do Capitão Marvel, que aí sim vai estar na segunda parte da coleção histórica Marvel. Mas não acaba, né? Não acaba. A edição 30 foi publicada em Heróis da TV número 12, tá? Lá de 1980 também. Depois a gente vai para Marvel Feature número... Não. Marvel Feature. É Marvel Feature ou Marvel Fanfare? Vamos confirmar o nome. Marvel Feature. Porra, de onde é que saiu Marvel Fanfare? Eles ainda escreveram aqui errado também, tá? Eu copiei daqui, mas aqui na capa é Marvel Fanfare. Fanfare não. Marvel Feature. Marvel Feature número 2 foi publicado em Thanos número 2, a única vez. A gente acompanha Ben Green e o Homem de Ferro indo atrás do Thanos e na verdade se encontrando com os inimigos chamados Irmãos Sangue, que foram os vilões lá da primeira edição. O Homem de Ferro número 55, ele voltou para cair na porrada aqui. E aí a gente vai ali ver a derrota deles. Obviamente eles são derrotados e a gente vai ver essa tentativa deles tentarem chegar no Thanos. É uma edição bobinha e tudo mais, não tem tanta importância assim não. Mas por que essa edição tá aqui?
Porque durante a edição número 30 de Capitão Marvel, tem um diálogo do Capitão Marvel com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro fala, cara, eu vou atrás de não sei quem e tal. E ele vai embora. No meio da edição ele, vou embora. E sai voando. E aí aparece assim, um comentáriozinho. Você já leu a edição Marvel Feature número 12? Então, tipo, essa saída do Homem de Ferro voando ali era a história que tá na outra edição. Então a Salvat botou ali e deixou redondinho, tá? Essa parte tá toda redonda. Então você tem um arco muito redondo, muito fechado, com tudo que importa ali, e trazendo duas coisas que embora tenha o Capitão Marvel que seja algo muito interessante, você lê mais sobre esse personagem, você vê essa transformação completamente surtada, tá? Dele num ser superior. A gente tem a criação, a gênese de dois personagens extremamente importantes para o universo atual da Marvel. O Thanos, que é importante desde essa data para sempre, ele sempre é um enorme vilão da Marvel, um dos grandes vilões, então desde ali. E o Drax, que embora não tenha sido um personagem tão importante ao longo de tanto tempo, e nem sei se ele hoje ainda é um personagem, se ele já é um personagem importante, mas ele é um personagem amplamente conhecido devido ao filme. Então a gente tem a gênese desses dois aqui, e muito diferente do que qualquer um de nós poderia imaginar se não tivesse lido o material. Então acho muito legal, muito curioso, e acho que vale a pena uma conferida. Preciso conhecer alguma coisa? Precisa conhecer porra nenhuma. Esse material dos anos 70, do início dos anos 70, compre e leia, cara, que é bem divertido. É um tipo de leitura antiga, assim, é uma revista do início dos anos 70, tem uma cadência diferente, não é aquele texto ultra redundante, em que os personagens ficam naqueles enormes balões de diálogo e de pensamentos complexos e que ficam sempre voltando às edições anteriores, não. Jim Starlin tinha uma narrativa mais fluida, mas ainda assim uma narrativa inocente. Ela tem ali uma pegada diferente, que algumas coisas não tem grande explicação, não tem muita intenção de ser realista com nada. Ele inventa o que quiser. Os raios fotônicos daqui fizeram isso, e cria bonecos do jeito que ele quiser e a história que ele quiser. Então não tem nenhum compromisso com realidade, como a gente vê nos quadrinhos tentando ter hoje. Não que tenham, mas às vezes tentam criar uma explicação científica para alguma coisa. Não tem muito disso, não. É realmente uma HQ dos anos 70, era uma HQ que se pensava, tô escrevendo história para criança, cara, tô escrevendo história para adolescente, é uma bobeirinha aqui, uma ficção científica boba, e acabou. Tinha essa pretensão, a ideia de só cair na porrada, sem passar muito disso. Então tem esse ar, tem esse tipo de história, é bem legal. A arte do Starlin é muito boa, embora seja uma arte muito padrão Marvel anos 70, mas é uma arte muito legal que funciona muito bem, tá? Uma revista muito legal, muito rara, muito interessante. Tem pontos positivos muito bons, acho que tem um bom número de edições aqui dentro, acho que vale você pensar em incluir essa revista no seu checklist aí desse mês, tá? Se sobrar um dinheirinho, obviamente, caso você tenha interesse por material Marvel clássico, ainda mais com essas participações aqui. Não é simplesmente uma boa historinha escrita por alguém legal. Não, tem alguma coisa aqui sim diferenciada, tá? Então, eu acho que vale, beleza? Então foi isso, espero que você tenha curtido, deixe seu comentário, deixe seu like, escreve o que você quiser aí embaixo, tá? Pra galera nova no canal, muito bem-vindos, acompanhe a gente por aqui, pelo Facebook do Barbas, pelo Instagram, pelo Twitter, por essa parada toda aí, beleza? Então foi isso, aqui comigo Rodrigo, mais um review de quadrinhos, um abraço e até a próxima.